E assim, a ideia hoje é a gente conversar a respeito de hipnose e religião. Como que o senhor vê essa questão de hipnose em massa, de guiar as pessoas, e também como que é o seu serviço hoje para o mundo? Entra essa questão de hipnose, é mais uma questão de guia espiritual? Como que o senhor enxerga todos esses conceitos hoje em dia? Lembrando Bem, que existe muito charlatão também. bem, em primeiro lugar, eu sou obrigado. Claro que eu vou ferir suscetibilidade, eu vou falar a verdade e ela pode ser, digamos assim, não muito simpática. A hipnose, ela promove esse efeito coletivo, mas não para todos. As mentes mais... Num efeito coletivo, um templo cheio de milhares de pessoas, é mais perigoso ainda a hipnose, porque aí, mesmo aqueles mais fortes ainda podem ser hipnotizados por causa do efeito massa, o efeito de pensar todos a mesma coisa. Mas sempre tem um que tiver a mente mais forte, não se deixa hipnotizar. Pode ter certeza disso. Tudo depende da mente. Entende? Agora, se uma pessoa quiser ser hipnotizada, é mais fácil. Então, nesse efeito coletivo, já que me perguntasse sobre religião, quem sabe tem alguém aí me escutando agora que quer saber de religião, né? Então, a religião é o seguinte: monta-se um templo grande, né? Começa pequenininho, né? Depois vai crescendo, porque eu, como eu disse, eu não sou religioso, né? Eu estou mostrando como é que os lobos travestidos de ovelha, que eu disse há 2000 anos que eles viriam, orai e vigiai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, farão prodígios, enganarão a muitos, até os eleitos, se possível fosse. Mateus 24, versículos 5 e 24. Eles vierem em meu nome antigo obsoleto e fazem isso. Então, como é que acontece isso? Primeiro, uma porcentagem de gente que vem ouvir, porque é Jesus, falando de Jesus. A maior igreja evangélica desse país, aí, uma das maiores, nasceu num coreto, tá? Meia dúzia de pessoas, depois vai. Então, na medida que o indivíduo vai usar, só o fato de usar meu nome antigo obsoleto, Jesus, digo obsoleto porque meu pai mandou com um nome novo, que custou o preço da sangue na cruz, Ingrid. Né? Então, só em usar o nome já faz as pessoas que se pensam cristãos, parar para ouvir. Daí começa o efeito manada, que aqueles mais débeis, que mais estão despreparados para analisar um orador, uma oratória, já são mais sujeitos à hipnose. Daí depois vem outro e outro, até quando vê, é um efeito manada, mas sempre tem alguns que não são vítimas do efeito hipnótico e que ficam analisando, assim, dizendo, olha só, esse espertalhão, olha como ele está pegando. E não é raro, é quase sempre, que um indivíduo que caiu nessa armadilha, aí ele vai para casa e tenta convencer, porque o dono do cabresto logo diz, olha, traga teus parentes, tá? Aí tenta convencer alguém, a pessoa vai por curiosidade, entra lá, entra naquela malha energética de credibilidade, de crença, de fanatismo, e daí quando vê já está também encabrestado. Eu tenho o caso de uma mulher lá em Curitiba, no tempo que a sede do Reino de Deus esteve sediada só esteve sediada durante 24 anos em Curitiba. Então, daí, que era provisória, ela disse para mim, ela vinha lá na SOS, me encontrava, o marido dela já era fanatizado, já era fanático na igreja do Reino do Demo, Universal do Reino do Demo, e daí ela diz assim, que o marido dela disse para ela que o dia que eles fizessem uma reunião em que ela conhecesse o demônio, ela também ia agregar a igreja. Olha só, o demônio, ela também ia participar. Daí, um belo dia, fizeram uma reunião lá. Essa mulher tinha uma peixaria e ela fornecia peixe para as pessoas. E daí, então, fizeram uma reunião lá e ela foi lá. E quando ela voltou na minha presença, eu vi o rosto dela com a aura alterada. Ela disse, agora eu sim, meu marido, bem que ele disse, ou seja, agora eu estou na mesma panela, no mesmo verminoso. Estou te dando um exemplo assim do que são as religiões. E quando alguém não aceita submeter-se a esse cabresto nefasto, daí aquele líder, aquele dono de cabresto já avisa os outros todos, olha, esse aí está com o demônio, porque ele não quis voltar.
Isso aí, então daí todos, então já começa a discriminar aquilo. Então é assim que acontecem as coisas, assim, quem quiser ser livre, né, eu quero deixar bem claro, quem quiser ser livre não aceita o cabresto. E o autêntico cristão, quando eu falei ainda há pouco que aqueles que se pensam cristão, eu vou dar uma chave para você saber quem são os autênticos cristãos. Os autênticos. Agora, nesse tempo de pandemia, muitos estão começando a se tornar cristãos. Então, o autêntico cristão é aquele que guarda o principal ensinamento que eu dei. A senha para falar com Deus. Esse é o autêntico cristão. Aqueles que desprezaram isso não são cristãos. Porque eu disse para tu, quando orares, entra no teu quarto, fechar a porta, ora o teu Pai Celeste, em segredo ele vê o que se passa e te abençoa. Então, o autêntico cristão é aquele que faz o que eu disse, orar no quarto. Ele não precisa se misturar num verminoso, no ambiente do efeito manada. Ele lá no quarto, ele reza. Atualmente, eles estão conseguindo começar a voltar ao bom caminho, porque estão percebendo, muitas vezes não podem ir, não querem sair de casa, então vai lá no quarto, fecha a porta, para não haver nenhuma interferência, invoca o Pai. Aí tua energia, tua casa, o teu quarto e a tua casa, com a comunicação com Ele, depois tu adquire esse hábito salutar. Né? Tu podes, onde for, se antes de sair de casa, tu faz isto, tu vai sentir-te protegido contra acidentes, contra bala, contra tudo. Mas no quarto, com a porta fechada, se tens muitos parentes, pede para eles licença, humildemente. Escuta, deixa eu fazer essa minha oração aqui, aí depois eles voltam ao normal, mas tem que ser no quarto, para não haver a interferência de outras pessoas, até para não haver o efeito manada. É tu e ele falando. Esse é o conselho que eu dou para todos aqueles que querem ter saúde, e não quero ser vítima do efeito manada. Que a luz não tem luz no final do túnel, não tem, é só no teto. Então tu tem que olhar para o teto, para o infinito, e lá tu vê a luz, lá tu encontra o Pai. Não é para ver uma luz, começa com vocês aqui, a luz do Pai, a luz divina, a luz que gera energia sobre o teu corpo inteiro, e tu começa o dia sempre melhor do que o anterior. Tenham todos a minha paz.